Muito bem, então, oitavo ano. Bom dia para todos, bom retorno de férias, né? Férias que vocês tiveram aí uma semana de descanso, sem atividades. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo dos polígonos, certo? O que seriam polígonos? O termo polígonos, ela é a formação dessa palavra, ela vem de dois prefixos gregos. Poli, que significa vários, e gono, que significa ângulos. Então, polígonos, nós podemos entender como uma figura que possui vários ângulos. Dentro desse estudo dos polígonos aqui, nós vamos aprender algumas características importantes que nós vamos utilizar em futuros estudos geométricos acerca dos polígonos, como os elementos de um polígono, o cálculo do número das suas diagonais, o cálculo da soma dos ângulos externos, o cálculo da soma dos ângulos internos, a relação entre o ângulo interno e o ângulo externo, o que são polígonos regulares, o que são polígonos convexos e não convexos, entre outros assuntos que nós vamos estar abordando nessa parte. E para a gente entender, então, um pouquinho dessa questão dos polígonos, nessa tela aqui, nós temos uma caixinha feita com um artesanato. E se nós observarmos, essa caixinha feita com artesanato, desde a sua formação até a sua decoração, ela é formada por diferentes aspectos e figuras geométricas, certo? Se nós olharmos a caixinha em si, ela forma uma figura plana de 6 lados, certo? Essa figura plana de 6 lados, ela é toda decorada com outras figuras planas de 4 lados, 3 lados, certo? E assim sucessivamente. Essas figuras que nós observamos tanto na formação da caixinha, né, que é chamada de marqueteria, como na decoração e na pintura, nós devemos entender elas como sendo, então, a ideia de polígono, certo? Mas o que é um polígono? Um polígono é toda figura plana formada exclusivamente por uma linha poligonal fechada. O que é uma linha poligonal? Uma linha que não possui curvas, ou seja, se um dos lados da figura geométrica tiver uma curva, essa figura geométrica ela não caracteriza um polígono, porque a linha poligonal ela tem que ser reta, ou seja, a união de vários pontos e várias retas é que dá a origem a um polígono. Aqui, então, nós conseguimos observar a ideia de 5 elementos principais de um polígono, que são quem? Os vértices, os lados, as diagonais, os ângulos internos e os ângulos externos. Todo polígono vai possuir esses 5 elementos, que são os elementos primordiais de cada um deles. Iniciando, então, nós começamos com a ideia de vértice. Lembrando lá da geometria primitiva, vértice são os pontos aonde nós vamos determinar esse polígono. Então, cada canto desses aqui, ó, é um ponto. Cada ponto desses é chamado de vértice. A união dos dois vértices é formado por um segmento de reta. Esse segmento de reta, eu chamo ele de lado. Então, o lado de um polígono é a união de dois pontos por meio de um segmento de reta, certo? Ângulo interno. Ângulo interno, quando eu tenho o polígono todo fechado, é todas as regiões entre dois segmentos de reta formados sobre um vértice. Então, se um polígono tem 4 lados, ele também vai ter 4 ângulos internos, certo? Ângulo externo. Ele se forma na prolongação do lado e ele é suplementar ao ângulo interno. O que quer dizer ele ser suplementar? Se eu juntar o ângulo externo com o ângulo interno, sempre vai dar 180 graus. Então, o ângulo externo é do lado de fora do polígono e ele se forma por um prolongamento do lado. E o que é uma diagonal? Diagonal são linhas imaginárias que unem vértices opostos. Por exemplo, esse vértice aqui tem apenas esse vértice oposto, certo? Porque esses 3 são vértices consecutivos. Então, a diagonal é toda linha que une dois vértices opostos não consecutivos. Então, aqui eu tenho uma diagonal, aqui eu tenho outra diagonal.
As diagonais normalmente são internas, dentro da região do polígono. Quando elas estão dentro da região do polígono, nós dizemos que esse polígono é um polígono convexo. Bom, então falando um pouquinho sobre a classificação de um polígono pode ser chamado de convexo e não convexo. Em alguns lugares, vocês vão ver essa parte de não convexo como polígono côncavo. Por que côncavo? Porque ele tem uma concavidade, ele tem uma entrada, certo? Qual é a diferença exclusiva que nós podemos estabelecer para um polígono convexo e para um polígono não convexo? Aqui, em cima, eu tenho para vocês um polígono convexo. Todo polígono é chamado de convexo quando eu for traçar as diagonais dele, as diagonais ficarem todas na região interna. Ou quando eu marcar 2 pontos na região poligonal e o segmento de reta que une esses 2 pontos fica totalmente dentro da figura. Quando não acontece isso, de todas as diagonais serem internas ou que parte do segmento de reta que une 2 pontos de um polígono qualquer fica fora do polígono, esse polígono é chamado de não convexo ou côncavo. Como eu falei antes, por que côncavo? Porque ele possui uma concavidade, ó, como essa boca que ele tem aberta aqui, ó. Isso dá a ideia de concavidade. Por isso ele também pode ser chamado de côncavo. Os polígonos, para eles serem estudados, eles recebem uma nomenclatura. O que é essa nomenclatura? É um nome que normalmente nós atribuímos a ele, certo? O nome de um polígono qualquer é dado de acordo com quem? Com o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos internos. Porque em qualquer polígono, certo? O número de lados, o número de ângulos e o número de vértices sempre vai ser igual. Um triângulo vai ter 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Por isso o nome tri de 3 ângulo. Quadrilátero, ele vai ter 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Por isso o nome quadrilátero. Quadri do número 4 e látero de lado. Os demais polígonos, todos eles vêm acompanhados da palavra gono e são formados por 2 prefixos gregos. Penta, que indica 5, gono, que indica ângulo. Hexa, que indica 6, gono, que indica ângulo. Hepta, 7, gono, ângulo. Octa, ênia, deca e assim sucessivamente. A partir do polígono de 10 lados, que é o decágono, nós vamos acrescentando antes dele sempre um decágono, que é 1 mais 10 ângulos. Ou dodecágono, 2 mais 10 ângulos, e assim sucessivamente. Então, a nomenclatura, o nome que nós usamos para dar para um polígono, ele depende exclusivamente do número de lados, do número de vértices, do número de ângulos que esse polígono possui. Para a gente poder, então, entender um pouquinho mais da questão dos elementos de um polígono, nós vamos trabalhar agora com as diagonais de um polígono convexo, certo? De modo geral, quando nós formos estudar os polígonos, nós sempre vamos estudar os polígonos convexos e não os côncavos, certo? Para a gente entender a principal ideia do número do cálculo de diagonais, nós temos que considerar o seguinte: qual é o conceito de diagonal? É o segmento de reta que une os vértices opostos não consecutivos. Então, vamos imaginar esse vértice A aqui. Quem são os consecutivos a eles? O B, porque do A eu posso ter o lado que sai para o B, e do A eu tenho o lado que sai para o F. Então, F é consecutivo ao A e B é consecutivo ao A. Do vértice A, não vai sair diagonal para o B e também não vai sair diagonal para o F. Vai sair uma diagonal para o C, que é oposto a ele, e vai sair uma diagonal para o E, que também é oposto a ele, dividindo ele em figuras geométricas que nós chamamos de triângulos, que são figuras com 3 lados. Então, quando eu quero calcular o número de vértices número de diagonais, que parte de cada vértice de um ângulo, eu vou pegar o N, que significa o número de lados, e diminuir 3. Por que 3? Porque, se eu considerar os vértices opostos, as figuras que eu vou formar aqui dentro vão ser figuras triangulares. E um triângulo tem 3 lados. Então, como esse polígono tem 5 lados, o lado AB,
o lado BC, o lado CE e o lado EF e o lado aqui, FA, eu vou pegar, trocar o N por 5 e vou fazer 5 menos 3. Ou seja, de cada vértice desses aqui, vai sair duas diagonais. Do vértice A saiu uma para o ponto C e uma para o ponto E. Do vértice B sairia uma para o ponto E e uma para o ponto F. Do vértice C sairia uma para o ponto A e uma para o ponto F. Do vértice E sairia uma para o ponto A e uma para o ponto B. E assim sucessivamente. Ou seja, de cada vértice, de cada ponto desses aqui, sairiam então duas diagonais. Considerando ali a quantidade de diagonais que parte de cada vértice, nós vamos considerar também agora o número total de diagonais, certo? Observe que nós já consideramos que quando eu calculo as diagonais de cada vértice, eu pego o número de lados e diminuo 3, que é em referência à quantidade de triângulos, certo? Só que para eu saber o número total de diagonais, eu vou pegar essa quantidade de diagonais que sai de cada vértice e vou multiplicar ela pelo número de lados. E depois eu vou dividir por 2. Por quê? Por que eu vou dividir por 2? Porque a diagonal que parte do ponto A e vai para o ponto C é a mesma diagonal que parte do ponto C e vai para o ponto A. Então, ela está valendo duas vezes. Por isso, eu tenho que dividir por 2. E como que eu consigo calcular, por exemplo, quantas diagonais ao todo um polígono possui? O que eu vou fazer? O número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. Esse número de lados menos 3 aqui caracteriza a quantidade de diagonais que parte de cada vértice. Então, esse polígono aqui é um polígono de 5 lados. Eu troco o n por 5 e vou fazer 5 vezes 5 menos 3 entre parênteses, dividido por 2. Resolvo o primeiro que está aqui dentro do parênteses. 5 menos 3 dá quanto? 2. Então, 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Num polígono de 5 lados, então, eu consigo traçar ao todo 5 diagonais. Para a gente continuar entendendo o cálculo total de diagonais, eu coloquei aqui um exemplo. Calcular o número de diagonais de um polígono com 8 lados, 10 lados e 15 lados. O que seria esse 8 lados? Seria o n que eu vou usar nessa fórmula, certo? O n é sempre o número de lados. Então, n vezes n menos 3 dividido por 2 ficaria, como eu tenho 8 lados, 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Resolvendo o primeiro que nós temos entre parênteses, 8 menos 3 dá 5. Depois a multiplicação, 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, um polígono de 8 lados, ele tem ao todo 20 diagonais. Quantas diagonais tem ao todo um polígono de 10 lados? Também usando essa fórmula, 10, que multiplica 10 menos 3 dividido por 2, vai dar 35 diagonais. Lembrar que primeiro eu resolvo o que está entre parênteses, 10 menos 3 dá 7, depois 10 vezes 7 dá 70, e 70 dividido por 2, 35. E partindo da mesma ideia, quantas diagonais tem um polígono de 15 lados? Substitui o n por 15, ficando então 15 vezes 15 menos 3, tudo dividido por 2. Resolvendo a ordem das operações conforme as expressões numéricas, primeiro parênteses, depois multiplicação, nós vamos ter, então, 15 menos 3, 12. 15 vezes 12 vai dar 180, e 180 dividido por 2, 90. No caso, um polígono de 15 lados vai ter 90 diagonais.